E se eu te disser que existem pessoas capazes de simular próprias doenças, de provocar próprias doenças, e mais do que isso, existem pessoas capazes de fazer isso com outra pessoa, com um filho, com um paciente, com um pai. Sim, pessoal, isso não é roteiro de filme de terror e também não é roteiro aí de ficção, isso é realidade e tem um nome: Síndrome de Munchausen. Sou Jéssica Marcani, eu sou médica psiquiatra e esse aqui é o Brilhantemente, a ciência que transforma o quê? A sua mente. Se chegou até aqui, já se inscreve no canal, já dá um like, a gente faz um trabalhão aqui para fazer um trabalho super legal. Eu quero muito você aqui, então vamos lá, galera, vamos se inscrever. Hoje nós vamos falar sobre um barão que inspirou o nome do transtorno psiquiátrico. Vamos falar sobre Gypsy Rose, que viveu uma mentira a vida inteira. E vamos falar sobre Belle Gibson, a influenciadora que ganhou em milhões fingindo que tinha um câncer. E também sobre Beverly Elliott, uma enfermeira que envenenava crianças. Mas além dessas histórias chocantes, nós vamos entender o que leva uma pessoa a fazer isso, quais são os principais transtornos de personalidade que podem explicar esses comportamentos. E vamos lá, gente, o que leva alguém a mentir sobre a sua saúde ou sobre a saúde do outro? Para entender esse transtorno, a gente tem que voltar lá no século XVIII, na história de um homem que ficou famoso por contar um monte de lorota. Carl Friedrich Hieronymus. Que nome difícil, né? O verdadeiro Barão de Munchausen. Ele dizia que ele montava em uma bala de canhão, que ele viajava até a lua, que saiu de um pântano. Era nesse naipe, tá? Óbvio que tudo isso daí era invenção, só que as pessoas adoravam ouvir as suas histórias. Séculos depois, o seu nome foi usado para algo muito mais sombrio. Em 1951, o médico Richard Asher cunhou o nome Síndrome de Munchausen para descrever o comportamento perturbador, pessoas que fingem ou provocam doenças em si mesma para ganhar aí a atenção. E saibam que muitas não fazem isso só em si mesmas, mas também faz isso em outras pessoas, detonando a vida dessas pessoas. Isso é o Munchausen por procuração. Vamos falar da Gypsy Rose, tá? Gypsy Rose, ela era aprisionada em uma farsa. Ela vivia achando que ela não sabia andar. Inclusive tem um vídeo, tá? Tem uma série na Netflix que se chama Fuja, baseada aí nessa história. Então vamos lá. Ela tinha uma mãe, que era Didi Blanchard, que era uma mãe super dedicada. Ao menos todo mundo achava isso, né? Que ela era uma mãe maravilhosa. Durante anos ela cuidou da sua filha, a Gypsy Rose, que supostamente tinha leucemia, distrofia muscular, vários outros problemas graves. A Gypsy vivia uma cadeira de rodas, se alimentava por sonda e tomava uma quantidade absurda de medicamento. Eles recebiam doações, moradia gratuita. Didi fabricava todos os seus sintomas, forçava a filha a usar a cadeira de rodas e até fez com que ela se submetesse a cirurgias desnecessárias. Só que aí, gente, Gypsy finalmente descobriu toda essa farsa. E a história terminou em assassinato. Então, junto com o namorado, ela planejou e executou a própria morte da mãe. O caso chocou o mundo e levantou uma questão: como é que os médicos podem ser enganados tanto tempo? E o que faz alguém a chegar a esse ponto? Outro caso é o caso da Beverly Elliott, a enfermeira que matava crianças. Também tem uma série na Netflix baseada nela, chama A Enfermeira. Vamos lá, gente, imagina uma enfermeira que tá lá para salvar vidas, só que na verdade ela fazia exatamente o oposto. Beverly trabalhava na ala pediátrica de um hospital britânico. Todos acreditavam que ela era uma profissional excepcional, só que nos bastidores tinha algo muito pior acontecendo. Ela envenenava crianças com insulina e com outros medicamentos para induzir paradas cardíacas. Qual era o motivo? Ela queria ser uma grande heroína, uma enfermeira fora da curva, que já percebia que estava tendo as paradas, ia lá e salvava todo mundo. E a próxima, e não menos intrigante, que deixa a gente assim até meio sentindo mal, Belle Gibson. Uma influencer que ganhou o mundo aí. Então, a blogueira fingiu ter câncer. Belle Gibson viralizou com uma história linda de superação. Ela dizia ter vencido um câncer terminal, só que
problema disso, ainda pior, tá? Ela falava que foi com alimentação saudável e terapias alternativas. Ela lançou um livro, um aplicativo, faturou milhões. Tudo isso era mentira. Ela não tinha câncer coisa nenhuma. E quando foi confrontada, ela simplesmente disse que, eu achei que eu tava doente. Bora lá, pessoal. Como saber se alguém tá aí com essa síndrome enganando, tá bom? Vamos lá. O padrão é sempre o mesmo. Histórico médico confuso, sempre falta alguma informação, sempre tem alguma doença rara que ninguém consegue diagnosticar, ninguém consegue encontrar. Outra, a pessoa vai em vários médicos, vários hospitais, ela nunca fica num só. Sabe por quê? Porque em algum momento o médico vai desconfiar. E aí nisso ela já vai para outros sintomas dramáticos, só que sem exames que comprovem. Então o paciente diz que tem febre, mas que o termômetro não mostra nada. Diz que tem dor, mas nada aponta nenhuma lesão. Outra, eles têm conhecimento médico avançado, tá? Então, alguns chegam a estudar tanto as doenças que eles conseguem enganar os especialistas. E outra também, eles evitam que os médicos se comuniquem entre si. Só que aí, gente, isso tudo pode chegar numa escala ainda pior, a ponto das pessoas induzirem os sintomas. Então, tem gente que chega a injetar bactéria no próprio sangue para começar a ter uma infecção, ou então toma algumas medicações para gerar hemorragias, convulsões simuladas que no final ninguém vê nada no eletrocefalograma, automutilação, a pessoa se corta ou a pessoa se queima, tudo isso para gerar sintomas. E o horror é ainda maior quando isso é feito com uma criança, tá? Então a mãe ou o cuidador tá sempre relatando as doenças, os exames nunca fecham o diagnóstico, e quando a criança é afastada do cuidador, ela melhora. Isso também acontece muito nos idosos, tá? Casos assim já resultaram em morte, bebê sufocado, criança envenenada, jovem passando por cirurgias desnecessárias, tudo porque alguém quer ser visto como, nossa, uma mãe guerreira, ou um pai que luta pela saúde do filho, ou então um filho que tem um pai idoso, eu sou um filho maravilhoso. E aí fica a dúvida, né, gente? Gente, como é que pode, né? O que leva alguém a fazer um negócio desse? Geralmente, a síndrome de Munchausen, ela esconde alguns transtornos de personalidade, tá? Então, a gente tem o transtorno de personalidade borderline, no qual desregulação emocional extrema, impulsividade, necessidade desesperada por atenção e manipulação aí para evitar um dano faz que a pessoa comece a fazer isso. Outro, transtorno de personalidade narcisista. Então, o desejo de ser visto como alguém especial, lutador, um sofredor heróico, alguém digno de admiração. Também a gente tem a transtorno de personalidade antissocial, no qual a manipulação cursa com falta de empatia, comportamento frio e calculista para conseguir o que quer. E o transtorno de personalidade dependente, onde as pessoas elas precisam do cuidado do outro, da validação do outro e fazem de tudo para continuar sendo protegidas. Às vezes esses traços, eles vêm aí todo misturado, tá, gente? Ninguém é página de livro, tá? E muitas vezes as pessoas elas têm histórias de traumas na infância. Algumas pessoas passam tanto tempo no hospital quando criança, elas associam carinho a estar internada. E outras cresceram sem afeto e descobriram que ao ficar doente ganham atenção. Então, geralmente são lares desestruturados e geralmente pode ser que alguns parentes, né, de convívio possam ter também algum tipo de transtorno de personalidade. Bom, como diagnosticar, né, gente? Como eu falei, é difícil, tá? Porque os pacientes ficam mentindo e os dados são super inconsistentes, tá? Mas aí a gente que é médico tem que ficar ligado, tá? Revisar histórico médico, procurar inconsistência, fazer um monitoramento discreto, tá? Para entender se o paciente está manipulando os exames ou tomando substância que pode causar o sintoma. E no caso de criança, separar do cuidador. E aí, tem tratamento esse negócio? Gente, só tem tratamento quando a gente acha que está doente. Se a pessoa não acha que isso é um problema, fica difícil, ela não busca ajuda. Então, a maior parte das pessoas não quer ser tratada, afinal, elas não acham que isso é um problema, elas acham que é legal ter essa cruz da doença, tá? E se o médico diz que elas estão fingindo, o que acontece? Elas vão para outro. Mas aí, quando a pessoa aceita ajuda, qual é o tratamento? Psicoterapia, né, gente? Terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia psicodinâmica, tratamento para transtorno de personalidade, então terapia dos esquemas, DBT e outros também, tá? Jungiano, lacaniano, psicanálise, tudo é bom, tá? Bom, transtorno de Munchausen é um jogo perigoso entre mentira e verdade, entre atenção e destruição. A
Agora me diz, você conhecia esse transtorno? Já conhecia alguém desse jeito? E se você quiser mais vídeos aí sobre a mente humana, já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui a gente fala do que ninguém quer falar e aqui eu faço o maior carinho aí pra vocês. Então não esquece, Jéssica Martani, sua mente sem pane, que é o Brilhantemente, a ciência que transforma a sua mente. Se inscreve, pô, custa nada. Te vejo na próxima.